capítulo 33, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava da tenda do encontro. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam atentamente Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna da nuvem de glória, que significa, que era a presença de Deus, descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia à frente da sua própria tenda, e ali a tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Você pode fechar seus olhos, curvar a sua cabeça e pedir para Deus ministrar o seu coração nessa noite. Jesus, eu me alegro de poder cultuar ao Senhor. Eu me alegro de poder adorar ao Senhor. Eu me alegro em poder estar debaixo dessa atmosfera, essa atmosfera de céu aberto, de graça do Senhor. E eu creio, Deus, que enquanto estávamos louvando, e agora enquanto estamos ouvindo a Tua palavra, pessoas estão sendo libertas da angústia, pessoas estão recebendo paz, recebendo alívios, Deus, das suas opressões. Eu creio que pessoas estão sendo curadas, seja física ou emocionalmente. Eu creio nisso, porque eu tenho, Senhor, esse discernimento de um céu aberto sobre este lugar. E eu peço, Deus, que nessa mesma atmosfera da manifestação sobrenatural do Senhor, que o Senhor também fale conosco. Livra-nos da nossa, Deus, incredulidade, do nosso ceticismo, do nosso desânimo, do cansaço. Livra, Senhor, de toda e qualquer situação que possa tentar nos distrair, e permita-nos compreender o que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Libera o nosso coração, o nosso entendimento para a sua doce voz. É a minha oração em nome de Jesus. E aquele que concorda, diga: muito obrigado, Clay, te amo, filho. Esse texto de Êxodo 33, particularmente, eu não lembro de tê-lo usado como base de nenhuma ministração minha nesses 16 anos. Já mencionei ele em aulas, já mencionei ele em mensagem, mas não ele como base. E pela manhã eu usei um outro texto base, e agora à noite, agora à tarde, quando parei para me preparar para o culto, Deus me trouxe uma nova perspectiva da mesma mensagem. E eu parei para meditar nesse texto e ver, Ricardo, como Deus, ele é maravilhoso e poderoso na forma que ele se comunica e fala com o seu povo. Aqui nesse episódio, José Arcia em especial, o povo de Israel está no deserto. Naqueles 40 anos, Adenilson, que eles estavam perambulando no deserto por conta da sua murmuração. Porém, mesmo Deus tendo deixado eles, Edson, eu estava com saudade de vocês. Mesmo Deus tendo deixado eles 40 anos, Alexandre, no deserto, Deus nunca deixou aquele povo perecer. Vanessa, Deus estava com eles o tempo todo na nuvem de glória durante o dia, coluna de fogo durante a noite, manifestando o sustento através de uma água fresquinha da rocha. E algo especial também acontecia constantemente, Ricardo, além de todo esse cuidado que Deus tinha, Tiago, com eles, que era Deus dirigir este povo. O capítulo 33, o início dele, é um momento onde Deus, ele se chateia com o povo, se é que eu posso usar esse termo, por conta da murmuração, por conta da incredulidade, por conta da carnalidade deles. E Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, não dá mais não, esse povo é crédulo demais, esse povo é um coração duro demais, esse povo é ruim demais. Deus falou assim: eu não vou mais com vocês não, eu vou mandar um anjo, e eu não quero mais caminhar com vocês não, cansei de vocês. Parece até um Deus mineiro, né? Cansei de vocês. E Moisés vai para Deus e fala: Deus, o Senhor não pode fazer isso não, nos abandona. Se o Senhor não for conosco, não nos deixa sair daqui. E aí o verso que nós lemos, o verso 11, o verso 7, perdão, em diante, o texto vem explicar como é que era a presença de Deus diante do povo. Então esse povo, eles estavam no deserto, nômades, por isso eles usavam tendas, Daniel. Então eles não tinham uma residência fixa, porque eles estavam perambulando.
E eles ficavam de caminho em caminho naquele espaço, né, de centenas de quilômetros, sempre de um canto para o outro, esperando o start de Deus, a ativação de Deus para entrarem na terra da promessa. Eles tinham o seu acampamento, o seu arraial, onde cada um tinha a sua tenda, cada um tinha o seu espaço, divididos inclusive por tribos, das 12 tribos de Israel. E fora do acampamento, onde eles colocavam as suas tendas, né, no seu lugar de habitação, por mais que fosse nômade, né, fossem retirantes, tinha uma tenda que a Bíblia chama da tenda do encontro, que era assim como se fosse uma barraca, onde Moisés falava com Deus, onde Deus se manifestava. O texto ficou bem claro, mas deixa eu explicar rapidamente, Cláudio. Então, de vez em quando, não sabemos exatamente se isso era uma vez por semana, se era uma vez por dia, especificamente a Bíblia não deixa claro, mas existia um período onde Deus dava o start para Moisés, que ele iria falar com Moisés. Então Moisés pegava a tenda, armava a tenda fora do acampamento, lá fora, numa distância onde eles não pudessem, com a sua agitação, atrapalhar Moisés de ouvir a voz de Deus, e também não muito longe para que eles não pudessem ver o que Moisés estava fazendo. E nessa distância do deserto, a Bíblia diz que quando Moisés chegava à tenda do encontro, Deus ele descia naquela nuvem que acompanhava o povo durante o dia. Deus descia como uma coluna na entrada da tenda, e Deus falava com Moisés. É interessante como o autor diz que Deus falava com Moisés face a face, mas não é que Moisés via a face de Deus, porque ele não viu a face de Deus, fica muito claro isso. Mas Deus ele tinha um contato, uma relação com Moisés, onde Moisés ouvia a voz de Deus como ouvir a voz de um amigo, e Deus ali se relacionava com ele, Deus dava direção para ele, Deus ministrava o coração. E o texto também diz que quando as pessoas, Diego, precisavam de uma direção de Deus, de um conselho de Deus, queriam ser ministrados, eles vinham até a tenda do encontro para receber a direção que Deus estava dando para Moisés, ou seja, para todo o povo. Nenhum passo era dado naquele trajeto, naquele ambiente de deserto que eles estavam, sem que Deus lhes conduzisse, sem que Deus falasse para eles o que eles deveriam fazer. Ou seja, mesmo quando eles estavam no deserto, Deus não deixou de falar com eles. Pelo contrário, é muito provável, Erickson, que no deserto foi onde eles mais ouviram e viveram as manifestações de Deus. Porque eu não lembro em nenhum outro momento Deus falando com eles dessa forma como encontro aqui, Wesley. Deus ministrando, dirigindo como eu encontro aqui. A Bíblia diz que quando Moisés ele entrava, quando ele saía em direção à tenda, o povo todos ficavam na porta da sua tenda, em sinal de reverência ao que iria acontecer. Quando Moisés entrava na tenda, Deus se manifestava através daquela coluna que vinha, da nuvem que vinha sobre a entrada da tenda. Todos reverenciavam. A Bíblia diz que eles se prostravam, e enquanto Moisés não saísse da tenda, ninguém fazia nada, esperando a direção de Deus. Pastor, o que essa história tem a ver com as nossas vidas? A primeira coisa, a primeira pergunta que eu quero fazer é: e você tem ouvido a voz de Deus? Como que Deus tem falado com você? Ele ainda fala com você? Qual é a forma que você compreende que Deus está dando direção a você? Rick Warren, pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos e do mundo, autor de alguns best-sellers, entre eles Uma Vida com Propósito, ele diz que o problema da igreja moderna é que ela toma muitas decisões baseadas em seu coração. Depois, Nerley, que ele toma a decisão, ele se frustra com a decisão que ele tomou baseado no coração. Então ele vai para Deus reclamar. E eu acho interessante, Juninho, a pergunta que Rick Warren fala. Ele faz a pergunta a Muhammad dizendo assim: não era mais fácil primeiro perguntarmos para Deus para depois agirmos? Quantos negócios errados nós já entramos? Quantas amizades que nós já estabelecemos? Quantas decisões frustradas nós já tomamos porque tomamos baseados no nosso coração? Ei, nós precisamos entender que lá no Velho Testamento não tinha Espírito Santo. Por isso que Deus manifestava numa nuvem de glória para falar com eles, Davi. Por isso Deus precisava de todo esse processo.
E Deus falava com Moisés porque o povo ficou com medo demais de Deus para falar com eles. Deus um dia perguntou, quando Moisés veio do Horebe: vocês querem ouvir minha voz? Eles falaram: não, o Senhor é poderoso demais, nós vamos morrer, é melhor o Senhor falar com ele. Se eu for matar, mata ele. Porém, amados, Jesus ele veio, rasgou o véu, significa que ele separou aquilo que, aliás, foi que ele retirou aquilo que nos separava de Deus. Agora você não precisa de um profeta apenas que fala para uma multidão. Você não precisa de uma nuvem de glória que Deus fala só com uma pessoa. Depois que Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou, ele abriu as portas do céu para que o próprio Deus fale com você. Você pode dar glória a Deus por isso? E a minha pergunta é: e você tem parado para ouvir ele? Existem dois tipos de pessoas dentro das igrejas. O primeiro deles, pastor Anéia, é aquele que não consegue ouvir a voz de Deus. Alguns até, Ivan, acabam se frustrando, porque ele não ouve Deus, ele toma decisões e às vezes até busca a direção de Deus, mas não consegue compreender. Ele fica chateado, como se Deus falasse só com os outros e não fala com ele. É como se ele fosse surdo, carioca, espiritualmente, para a direção de Deus. Ele não consegue discernir Deus. Ele tem dificuldade, Júnior, de compreender para onde Deus quer levá-lo. Esse é um grupo de pessoas, está dentro da igreja. E ele tem procurado, muitos têm procurado conhecer Deus, entender Deus, mas ainda tem certas dificuldades. E nós encontramos ainda um outro grupo de pessoas que estão dentro da igreja, que é aquele que ouve Deus o tempo todo. Ou pelo menos ele acha que é Deus. É aquele que ele está ouvindo Deus e Deus fala com ele, Deus revela para ele, Deus dá visão, e Deus ministra, e Deus manifesta, e aquele negócio, e às vezes ele está tomando umas decisões frustradas, inclusive, pensando que é Deus, mas é só a sua alma. Esse dia alguém me procurou e falou assim: pastor, uma pessoa da minha família está tomando uma decisão, e essa decisão acaba envolvendo toda a família, e a decisão que ele está tomando é uma decisão que ele diz que foi o Espírito Santo que falou para ele fazer. E é uma decisão que acaba afastando a família, de algumas situações. É uma decisão bem drástica. Eu falei: tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa que ouviu a voz do Senhor, ela tem relacionamento com Deus? Tem vida espiritual ativa? Como assim? Eu falei: é uma pessoa que tem vida de oração diária? É uma pessoa que tem vida devocional, que lê as escrituras constantemente? É uma pessoa que você, por estar dentro da casa com ela, você vê ela quebrantada diante do Senhor? Não, pastor, não ora. Fica no videogame, mas não ora. Na rede social, mas não ora. No Netflix, mas não ora. Lê a Bíblia? Não sei nem se tem Bíblia. E quebrantamento? Não quebranta não, mas coração duro. Eu falei: você ainda acha que foi Deus que deu a direção? Tem muita gente que está confundindo as vozes da sua alma com as vozes de Deus. Alguns até por conta da obstinação do seu coração. Ele quer fazer do seu jeito, ele fica colocando Deus como se fosse a sua alma. Ei, cuidado, precisamos tomar cuidado com isso. Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem. Não é o homem confiar no amigo. Gente, eu tenho uma confiança nesse cara aqui, nesse aqui, nos meus amigos, do Davi, de intimidade. Não é você confiar. As horas que eu mais precisei na vida, quem são as pessoas que estão comigo? São eles. É o Cláudio, é o Dô, é o Davi, é o pastor Leandro, é o pastor Anderson. São essas pessoas e outros amigos aqui. Acabamos passando toda essa situação agora com a perda do meu irmão, do meu cunhado, e eu chamo de irmão porque era como se fosse um irmão para mim. Agora, algumas semanas atrás, as pessoas que mais estiveram do meu lado foram esses amigos aqui. Não é você confiar nesse homem, maldito homem que confia na força do seu braço. E tem muita gente, infelizmente, ouvindo Deus onde Deus não está falando. Cuidado. Então nós encontramos um grupo de pessoas que não ouve Deus nunca, mesmo quando Deus fala, ele não consegue discernir a voz de Deus. E um outro grupo, Clay, que ouve Deus o tempo todo, mas também não é Deus. Pastor, então quem eu tenho que ser? Eu tenho que ter o equilíbrio. E é a vida com Deus, a vida devocional, o relacionamento, a intimidade que vai permitir você entender quando é Deus que está falando e andar segundo a direção de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Qual dos dois grupos você tem feito parte? A segunda lição, a primeira lição é essa, segundo essa passagem de Deus falar conosco. A segunda lição que nós encontramos são os obstáculos
que se levantam no nosso caminho no momento em que Deus está falando. Entendam, Deus ele não se cala. Ele não se cala. Deus ele fala o tempo todo, amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Deus ele fala o tempo todo, ele fala através da chuva, ele fala através do sol, ele fala, meu irmão, na tempestade, ele fala no deserto, ele fala em qualquer lugar. Nós vimos aqui, no meio do deserto, Deus falava com eles o tempo todo. Preste atenção, a nuvem de glória cobria Nerlei todo o arraial de Israel, mas só Moisés ouvia a voz do Senhor. Por que os outros não ouviam? Porque muita gente não tem conseguido ouvir a voz de Deus, porque existem alguns obstáculos que não estão permitindo. E eu quero rapidamente falar desses obstáculos. Quais são os obstáculos que não têm permitido você discernir e entender a direção de Deus? Talvez Deus trouxe pessoas aqui que estão prestes a tomar uma decisão nos próximos dias, e você tem perguntado, Deus, para onde eu vou? E não tem compreendido. Você tem buscado a voz de Deus, mas não tem ouvido. E Deus te trouxe aqui nesta noite para você entender que talvez algo você não está conseguindo compreender, porque tem alguns obstáculos, Bárbara, que nós precisamos tirar. Qual é o primeiro obstáculo que atrapalha ouvirmos a voz de Deus, Gerson? Uma alma agitada. Uma alma agitada, meu irmão, não consegue ouvir Deus. Não é que Deus não vai falar, é que você está agitado demais. Alguns ansiosos demais que não conseguem discernir Deus. Vamos lembrar de um episódio de 1 Reis capítulo 19, Elias, o profeta que Deus levantou para confrontar a linha Acabe, dizendo, segundo a minha palavra não vai chover, e não choveu. Deus manda ele para Serepta, ele fica 3 anos e meio sendo sustentado por uma viúva que Deus falou para ele, vou levantar para te sustentar. Depois de 3 anos e meio Deus traz Elias de volta. Elias vem, confronta Acabe, manda reunir todo o povo e os profetas de Baal. E a Bíblia diz que ele reuniu os profetas de Baal, confrontou perguntando, até quando vocês vão cochear, até quando vocês vão ter dúvida se é Deus ou é Baal? Ele diz, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer um clamor, uma adoração. Aquele que Deus é poderoso vai mandar fogo. Os profetas de Baal, adorem, eu vou adorar o meu Deus. E a Bíblia diz que Baal não respondeu. E quando Elias adorou, Deus mandou fogo do céu. Deus não só respondeu com palavras, como respondeu com sinais. Dá uma glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Elias ele restaurou o altar, o culto, eliminou o culto de Baal daquele povo. Depois ele sobe o monte. E a Bíblia diz que ele começa a gerar intercessoriamente a chuva que viria depois de 3 anos e meio. Numa posição de cócoras, como era a mulher na época, dando luz. E ele está lá clamando, Deus manda a chuva. E ele dizia para o menino, sobe e vê, vai para a ponta do monte ver se está vindo chuva. E ele vinha e voltava, tá nada, o sol é um sol para cada hebreu aqui. Depois de uma 7ª vez ele voltou e disse assim, eu vi uma nuvem, mas é uma nuvem tão pequena que parece a mão de um homem. Ele falou, então desce, avisa Acabe que a chuva está vindo, para ele correr. E Deus mandou tanta água que a terra seca voltou a florescer. Esse cara que Deus falava com ele de uma forma impressionante e sobrenatural. Depois de tudo isso, o texto bíblico diz que Jezabel mandou um recado para ele, vou te matar, vou acabar com você igual você acabou com os meus profetas. E o texto bíblico de 1 Reis 19 diz que Elias teve medo e ele fugiu. O que eu acho interessante são 2 pontos aqui nessa história. O primeiro, Fabiana, que ele não perguntou para Deus o que faria com aquele bilhete, ele só fugiu. Tem hora que nós precisamos ouvir Deus, mas a gente parece que perde a conexão. Nós estamos vendo um cara que ele está o tempo todo falando com Deus, ouvindo Deus, mas quando ele recebe aquele ataque, ele recebe aquela ameaça, a Bíblia diz que ele foge. Ele não para apresentar o bilhete, a afronta de Jezabel a Deus, como Ezequias fez com a carta de Senaqueribe. Não, ele foge. Por que ele fugiu? Porque ele estava com a mente agitada demais. Quando nós estamos com a nossa mente agitada demais, Deus nem fala. Por quê? Porque nós não vamos ouvir. Ele deixou o seu servo no caminho, e a Bíblia diz que ele seguiu o deserto. Chegou debaixo de uma árvore, cansado, ele dormiu. E quando ele dormiu, a Bíblia diz, Everson, que Deus mandou um anjo para falar com ele? Não, para sustentar. Porque existem situações na Bíblia que Deus usou anjos, mas para Elias Deus não usou. A Bíblia diz que o anjo só acordou ele e falou, levanta e come. Ele levantou, comeu e bebeu e voltou a dormir.
Segunda vez, o anjo cutucou ele e falou: levanta e come. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Aqui nós encontramos dois princípios poderosos. O primeiro princípio, que é sobrenatural. Deus acordou ele para repetir. É um princípio, meu irmão, pode repetir. Olha o sorriso dos gordinhos, meu irmão. Os gordinhos nessa hora ficam loucos, viu, amor? Não é pecado, não. Mas está na Bíblia, não está, gente? Segundo princípio, ele comeu e dormiu. Um cochilo depois do almoço é uma benção. A gente pode não ter tempo para isso, mas é uma benção. O Cadu falou em línguas lá atrás. Mas vamos voltar aqui. Tirando esses dois princípios quase hereges, a Bíblia diz que Deus mandou o anjo, mas o anjo não deu direção nenhuma para Elias, só sustentou. Por quê? Porque ele estava agitado demais e cansado demais. Tem situações que nós não compreendemos Deus, não é só por causa da agitação da mente, mas é por causa do nosso cansaço. Quantas decisões equivocadas já tomamos porque estávamos cansados, porque estávamos estressados? Eu conheço pessoas que pediram divórcio e depois foram orgulhosos demais para voltar atrás. Por quê? Porque estava cansado demais. Eu conheço pessoas que fecharam empresa porque estava cansado demais. Eu conheço pessoas que pediram a conta e ele não precisava de demissão, ele não precisava de uma folga contínua, ele precisava só de férias. Mas quando a gente está cansado demais, a gente toma decisões frustradas. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que Deus não falou com ele. Deus falou: fica aí, Elias, come aí. Come, dorme, bebe uma aguinha fresca. Depois da segunda vez, a Bíblia diz que Elias se levantou e com aquela comida, ele caminhou 40 dias em direção ao monte de Deus, o Monte Horebe. E só depois que ele chegou no Monte Horebe que Deus veio falar com ele. E inclusive nós lemos no texto lá de 1 Reis 19 que veio uma tempestade. Deus não estava nos fortes ventos daquela tempestade. Deus veio num terremoto. Veio um terremoto, Deus não falou com ele através do terremoto. Depois veio fogo. Ele falou: agora é Deus. Porque Deus falou lá atrás. Eu estava lá quando ele mandou fogo. É a resposta de Deus. E Deus não estava no fogo. Sabe como Deus falou com ele? Numa suave brisa. E Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, meu filho? Aí ele, cheio de desculpas da vida: não, veja bem, Deus, todo mundo está morrendo, Jezabel está perseguindo, eu não aguento mais, eu quero morrer. E Deus falou: para que não acabou ainda, bonitão. Você vai ungir ainda 2 reis e 1 profeta no teu lugar, para a tua casa, para a tua obra finalizar. Ele queria que o negócio acabasse. Deus falou: mas você não acabou comigo ainda. O que é interessante, eu estou falando muito rápido? Não? Está tudo ok? Amém? O que é interessante é que ele obedeceu Deus, Paulinho, pela metade. A Bíblia diz que ele recebeu ordem para ungir os reis e o profeta. Ele só ungiu o profeta, queria ficar no lugar dele. Por quê? Porque ele queria vazar, ele estava cansado. Mas ele precisou descansar para Deus falar. Então um dos principais obstáculos para nós entendermos a voz de Deus é a agitação, é o cansaço. Eu e a pastora Anne, tem situações que nós precisamos, receber direção de Deus, precisamos ter um tempo com Deus. Que nós fazemos? Nós temos que fugir da agitação. Esses dias eu não sei quem foi que me cruzou. Eu estou saindo do banheiro em frente à minha sala aqui no piso de baixo, e essa pessoa estava esperando aconselhamento no CTI. E quando eu abri, eu saí com uma cadeira e com um computador. E o cara ficou me olhando no banheiro com uma cadeira e um computador. Ele ficou me olhando com uma cara tipo: o que você estava fazendo aí, pastor? Eu falei: eu estava preparando a minha aula. Ele falou: no banheiro. Eu falei: é o único lugar que ninguém bate na porta para perguntar onde eu estou. Porque tem hora, meu irmão, que a agitação do dia é tanta que você não consegue parar para ouvir Deus. É verdade ou não é? Você não consegue parar para discernir. Pastor, eu não estou conseguindo ouvir Deus. Você não está conseguindo ouvir Deus? Desliga o celular, desativa a sua internet. Você não está conseguindo ouvir Deus? Para no seu quarto, liga uma canção e fica lá 1h30, 2 horas. Dorme se for necessário, cochila se for necessário, alonga o seu corpo, mas espera a sua mente acalmar, porque não é que Deus não está falando, é você que está agitado demais para ouvi-lo. Quem me entende, diga amém. Está na hora de nós entendermos isso. Segundo obstáculo, gente do céu, quanto tempo eu tenho? Eu já fui já. Não tá? Vamos lá. Segundo obstáculo, tem situações que nós não ouvimos Deus porque nós falamos demais. Nós falamos demais.
O segundo obstáculo para ouvirmos a voz de Deus é nosso excesso de palavras. Nós precisamos entender que existem pelo menos 4 situações, conversas que nós estamos tendo. A primeira conversa é a conversa que nós temos com nós mesmos. A neurociência diz que nós falamos na nossa mente 120 palavras por minuto. 120 palavras por minuto. Eu não sei, mas eu acho que as minhas já chegaram às 240. Eu estou aqui e para dormir. Quem aqui vai dormir e o cérebro não para? Quem aqui? Síndrome do pensamento acelerado. E você fica lembrando, meu Deus, meu irmão, dá aquele sono. Ontem a gente estava na estrada, eu e a Anne, eu estava com sono. E a Anne falava assim, amor, eu estou com sono também, fica acordado comigo. E eu ficava pescando no carro, doido para chegar em casa e dormir. Falei, eu já tomei banho agora, final da tarde, não vou tomar banho para dormir não, vou chegar direto. Gente, quando eu cheguei em casa, o zóio. A Anne deitou e dormiu, e eu não dormi. Eu falei, vou tomar um banho para relaxar. Meu irmão, eu deitei, depois do banho. Quem disse que eu dormi? Eu já estava pregando a mensagem de hoje de manhã, era ontem à noite. Eu fui dormir 2:30 da manhã e o cérebro... A gente está pensando. Inclusive eu estou pregando aqui e tem gente pensando no que eu estou pregando. Tem alguns que já estão ouvindo a mensagem e elaborando sua própria mensagem naquilo que eu estou pregando. Fazendo seu próprio esboço, pensando como é que eu vou pregar para o meu marido o que eu ouvi do pastor agora. Tem umas pessoas aqui que estão assim. Está aqui, a mente está agitada. Primeira pessoa que a gente ouve somos nós mesmos. Segunda pessoa que nós ouvimos são as pessoas que estão à nossa volta. E hoje, com o advento das redes sociais, o WhatsApp, a gente está ouvindo um monte de gente ao mesmo tempo. Tem algumas pessoas aqui que ele consegue responder 4 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp. Ainda mais se for mulher, 12. E ainda responde o marido, responde para ele onde está a meia que ele não está achando. Cozinhando o feijão, dando uma madeira para o outro bebê aqui do lado. E ela está lá no celular. Até os dedos do pé já estão digitando. Terceira pessoa que nós ouvimos, o inferno está falando. E tem muita gente ouvindo, Adilson, o inferno. O inferno está falando. A Bíblia diz que Satanás ele vem com setas malignas. E onde ele lança essas setas, Edson? Nos nossos ouvidos, na nossa mente. Pastor, como eu sei que as setas são malignas? O que vem do inferno pode ser a tua carnalidade. Muitas vezes o inferno ele vai te levar aonde? A estar longe de Deus. Também vamos ouvir a voz de Deus. Então são 4 pessoas, Deus falando, Deus usando situações para falar conosco. Mas um dos elementos que mais atrapalha você ouvir Deus é você falar demais. Pastor, eu oro todo dia. E o que Deus fala com você? Não sei, pastor. Por quê? Porque só você fala. Deus, eu estou aqui, Senhor, abençoa, faz, mexe, abre o céu, libera em nome de Jesus. Fala, termina, vai embora. E Deus fica olhando e falou, e eu? Não falo nada não? Que conversa é essa? Você sabia que no seu tempo devocional diário você tem que parar e ouvir Deus? Tem que parar. Falou, agora fica em silêncio. Deixa Deus ministrar. Vai para a Bíblia, deixa Ele falar com você. A oração você fala com Deus. A leitura das Escrituras Ele fala com você. Posso ouvir um amém? E o jejum, como ele vai purificar esse canal de comunicação. Mas tem gente que não consegue. Sabe aquela pessoa que você vai conversar e ela emenda um assunto no outro? Então ontem a gente foi para a praia e quando a gente estava chegando na praia teve um acidente. E não é que estava toda aquela situação, as pessoas sangrando. De repente eu vi um cachorrinho, tadinho, fiquei com dó do cachorrinho. Um cachorrinho judiadinho, eu falei para meu marido, vamos levar ele para casa? Falar em casa, você sabia que tem goteira na minha casa? Eu não aguento mais, já falei para meu marido, muda aquela goteira. Porque quando chove lá em casa, inclusive a porta do armário caiu. Esse dia eu fui fazer um orçamento da porta do armário, preciso do telefone daquela pessoa lá. Sabe aquela da tua igreja, tem uma loja de móveis, a Ju, passa o telefone e fala, meu Deus do céu, onde é que ela está? Ela começou de uma viagem, já foi parar no armário. Você conhece gente assim? Você conhece, sim ou não? Fala, que isso? O negócio que... Para, pelo amor de Deus. Para, deixa eu entender. Vamos voltar na viagem onde você estava? Tem pessoas que fazem igualzinho com Deus. Terceiro obstáculo que nós encontramos, que nós geramos, levantamos e não conseguimos ouvir Deus. Muitas pessoas não conseguem ouvir Deus por causa da sua carnalidade. A carnalidade
É um obstáculo para você ouvir Deus. Não é que Deus não está falando, é que você está com alguns tampões de carne no seu ouvido. Pastor, o que é a carnalidade? É você não viver no Espírito, é você viver no pecado, é você viver no erro. Márcia, infelizmente, um dos elementos que mais tem atrapalhado algumas pessoas dentro da igreja é a carnalidade. Ele quer ouvir Deus, mas ele não sai do Instagram vendo coisas que não edificam. Ele quer ouvir Deus, mas as mensagens que ele recebe no WhatsApp, os vídeos, as conversas não edificam. Ei, Deus não fala com carnais. Segundo a 1 Samuel 24, se eu não me engano, a Bíblia diz que o rei Saul estava há 40 anos sem relacionar com Deus. E ele entra agora, Hipólito, na última guerra dele com os filisteus. Ele está desesperado, ele não sabe o que fazer, Adriana. Então ele precisa saber a direção de Deus. Ele estava longe, ele se achava autossuficiente, ele rejeitou a direção de Deus, desobedeceu a Deus. Mas agora está desesperado, ele falou: eu preciso ouvir Deus, o que eu faço? A Bíblia diz que ele foi até os profetas, e ele diz: falem com Deus para que ele me responda. E Deus não falou com os profetas, ficou quieto. Ele falou: tirem a sorte. Tirar a sorte eram duas pedrinhas que eles lançavam, Urim e Tumim. Deus não falou no Urim e Tumim. Ele se dobrou diante do Senhor e falou: Deus, me dá um sonho, eu preciso ouvir o Senhor em sonhos. E a Bíblia diz que Deus não falou com ele em sonhos. Por quê? Porque a carnalidade não nos deixa ouvir a voz de Deus. Tem situações, Ricardo, que a gente fala assim: eu não sei para onde eu vou. Por que Deus não fala comigo? A minha pergunta é: será que não estamos vivendo pecado demais? Quando o autor de Romanos diz que o salário do pecado é a morte, a principal morte que é a recompensa do pecado, é a morte espiritual. O pecado não deixa. Pastor, eu quero ouvir Deus. Tem que parar. Eu lembro uma fase da minha vida que eu estava passando desertão, fiquei desempregado na indústria farmacêutica. Eu mandei dezenas de currículos e ninguém me chamava. Eu queria voltar para a indústria farmacêutica, Erickson, e ninguém me chamava. E as entrevistas que eu fazia, eu não passava. Chegava até a última e não conseguia passar, Darcy. E um dia eu fui para Deus e falei: Deus, fala comigo, o que eu estou fazendo de errado? E Deus não respondeu. E aí eu fiquei de mal com Deus, fiquei indignado. Por que Deus não fala? Porque Deus está me rejeitando. Não era Deus que estava me rejeitando, era eu que estava rejeitando Ele por causa do meu pecado. Outro obstáculo, que eu não sei nem qual outro estamos mais. No quarto obstáculo, quinto obstáculo, algum desses aí. São as distrações. Uma das ferramentas que o inferno mais tem usado para atrapalhar os seus ouvidos ouvirem a Deus são as distrações. Excesso de trabalho. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu só estou falando sobre você trabalhar além daquilo que você pode. Redes sociais, distrações. Tem pessoas que ele não tem dificuldade nenhuma em ficar 1, 2, 3 horas na frente do Reels do Instagram, do Short do Facebook. E aí você pergunta: como é que está sendo o teu devocional? E fala assim: pastor, eu não faço porque eu não tenho tempo. Ele consegue ficar 1, 2 horas na frente do joguinho, colocando os negocinhos, sabe, os palitinhos? Como é que é o nome daquilo? Tetris. O povo joga aquilo ainda ou não? Esse foi o último jogo da minha vida, ainda na época do Windows. Faz tempo que eu não jogo, graças a Deus. Ele fica jogando, pegando moeda, não, mas ele não tem tempo para Deus, porque ele está distraído demais. Ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? O ativismo religioso não é você desenvolver ministério. Tem gente que fala assim: não, eu não vou desenvolver ministério, eu não quero trabalhar nessa igreja que Deus me colocou agora, porque eu era muito ativista. Ei, ativismo não é você fazer a obra. O ativismo é você só vir para a igreja para fazer a obra. Então vou pegar lá a Rô Ministério de Intercessão. Tem uma vez por semana, de 3 cultos, ela está 15 dias talvez. De cada 15 dias ela está na escala 1 culto. Então ela tem, na semana ou naqueles 15 dias, ela tem pelo menos mais 5 cultos para ela poder trabalhar 1. O ativista é aquele que ele não vem nos 5, ele só vem no 1.
E quando ele não está na escala, ele ainda sai para ajudar a escala. Esse é o ativista. Ele perdeu o contato com Deus. É importante o serviço voluntário na casa de Deus, sim ou não? É importante servir ao reino de Deus, sim ou não? Só não pode só servir. O ativista é aquele que ele só vem para a escola para aprender, mas ele não vem para cultuar. São distrações. O cara está morrendo de fome na casa de pão. Está morrendo de fome. É um obstáculo. E o inferno tem levantado desses obstáculos de monte na vida de muito crente. Outro obstáculo, e eu preciso parar os obstáculos, eu preciso ir para o próximo ponto, que não nos permite ouvir Deus, é quando nós estamos ouvindo as outras vozes. Eu falei, as vozes que estão dentro da gente, as vozes do inferno, as vozes das pessoas. Outro obstáculo que não permite nós ouvirmos a voz de Deus, o orgulho. Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste os soberbos. Se você tem tido dificuldade para discernir a direção de Deus, ou se você está naquele primeiro grupo dizendo assim, Deus nunca fala comigo, meu conselho, com muito, mas muito amor e carinho, coloque amor nas minhas palavras. Avalie se você não tem sido soberbo. 2 pontos, eles são rupturas, Bárbara, na relação com Deus. Primeiro, pecado. Segundo, soberba. Porque Deus resiste o soberbo. Às vezes você está sendo soberbo pelo teu próprio ministério. Por Deus está te usando, por Deus está falando, por Deus está movendo, e você está soberbo demais, você está alto demais, que Deus para de falar com você. Quando foi que Davi caiu? Quando ele estava na melhor fase da vida dele. Ele tinha conquistado o território, a sua região, 100 vezes mais do que era quando ele assumiu o reino. Dezenas de reis pagavam tributos para Israel. Seu exército só vencendo. Seus tesouros, né? Como é que é? Os seus cofres derramando tesouros. E a Bíblia diz que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Por quê? Porque ele falou, eu não preciso mais disso. Cuidado quando você diz, eu não preciso mais disso. Cuidado quando você diz no seu casamento, eu não preciso mais disso. Cuidado quando você diz no seu trabalho, eu não preciso mais disso. Ele falou, não vou. Ele estava alto demais para ouvir Deus. Quando ele entrou numa guerra com Golias, a Bíblia diz que ele discerniu a voz de Deus exatamente como teria que ser. Pega as pedrinhas, coloca na funda, roda, derrubou o gigante. Mas quando ele enfrentou o segundo gigante, que não era tão alto como Golias, chamado Betseba, a mulher de Urias, tomando banho na frente do seu terraço, ele não conseguiu ouvir Deus. Deus inclusive usou pessoas para dizer assim, Davi é casada. Ele não ouviu Deus. Ele não discerniu Deus, porque ele estava alto demais. E ele estava alto demais onde? Em nome de Deus. Sabe quem são as pessoas que, né, os pastores, os ministros, os sacerdotes que tiveram, né, as maiores quedas no mundo? Foram os que estavam alto demais. Quem lembra de Jimmy Swaggart? Alto demais. Vocês lembram, gente? Meu Deus, levanta a mão só para eu ver quantos velhos igual eu tenho. Alguns lembram. Jimmy Swaggart, um pastor americano, ele se considerava o pastor do mundo nos anos 80. Os programas dele passavam, né, Wilson? Você era fã, né? Cantor, pregador, o cara era uma sumidade. Caiu, por quê? Porque ele estava alto demais. Diz que uma conferência que ele fez, eu não lembro qual país da América Latina, o estádio lotou, Wilson, e milhares de pessoas ficaram para fora daquele estádio, um estádio de futebol. E quando falaram para ele, Jimmy, não tem mais onde colocar gente, tem milhares de pessoas lá fora. Ele se levantou, arrumou o paletó e disse assim, Deus precisa de mim para fazer a obra. Caiu, acabou. Eu estava alguns anos atrás nos Estados Unidos, e aí estava até com a minha mãe, com a pastora Anne, estava passando um programa de, né, cristão na TV, e era o Jimmy Swaggart, bem velho, ministrando, cantando com aquela voz linda, pregando, mas uma igreja pequenininha, pouca gente ouvindo, porque o orgulho não deixou mais ele ouvir a voz de Deus. E para eu encerrar nos últimos 3 minutos que eu tenho, é a outra metade da mensagem que eu vou resumir em 3 minutos. Como é que Deus fala? Nós ouvimos os obstáculos. Agora, como é que Deus fala? Qual é a forma que Deus fala? Eu coloquei aqui 10 maneiras,
10 formas que nós podemos ouvir a voz de Deus, baseado nas minhas experiências. Mas eu não vou ter tempo de falar das 10, então rapidamente deixa eu falar algumas delas. Qual é a principal forma que Deus fala com a igreja? Palavra. A principal forma e a mais eficiente é através da Bíblia. Quem está me entendendo, diga amém. Você quer ouvir Deus? Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Vai para a Bíblia. Tenha vida diária com a Bíblia. Devocional diário. Deus fala com você. A Bíblia, ela tem 2 pilares importantes quando ela revela a voz de Deus. O primeiro pilar é que as Escrituras Sagradas, elas trazem direção. Ricardo, quando nós temos uma vida diária com a palavra de Deus, você vai receber direção diária na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Quantas decisões eu deixei de tomar, ou quantos caminhos eu tomei diferente, porque o meu devocional Deus ministrou. Vai assim. Eu vou falar para vocês, dos 8 dias dessa semana que passou até hoje, todos eles eu tive meu tempo devocional. E dos 8, no mínimo 5 dias, eu ouvi Deus de uma forma impressionante que eu precisava ouvir. Direções de palavra rema. Onde? Na Bíblia. Tem gente que fala assim, eu preciso ouvir Deus. Vamos lá na igreja da irmã Doquinha, que a irmã Doquinha tem um profeta lá que revela. Meu irmão, não sou contra o ministério profético. Inclusive o profeta é uma das formas. Mas todas as vezes, ou a maioria das vezes que Deus usou um profeta no Velho Testamento, Juninho, é porque o povo estava longe demais para ouvir Deus. Ageu, Joel, Amós, Zacarias, Malaquias. Quando eles foram levantados? Quando o povo estava no caos. Olha as profecias que Deus traz em Malaquias, em Zacarias, só pauleira, porque o povo estava longe demais. Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus, levanta sua mão e diga eu. Desenvolve, pelo amor de Deus, o hábito diário de meditar. Deus fala para Josué, desesperado, que ia assumir a liderança do povo depois de Moisés e não sabia se ia ser eficiente quanto foi Moisés. Deus falou para ele, seja forte. E acordei quem estava dormindo. Eita, eu gosto dessa. Até meio pentecostal, né? Seja forte e corajoso, Josué, e medita no livro dia e noite. Quer saber, Márcia, como resolver uma situação na Secretaria de Educação que você não está sabendo? Vai para Deus. Vai para Deus. Quer saber, Davi, como definir aquela situação no seu funcionário que ele está dando problema? É palavra. É palavra, vai para a Bíblia, melhor dizendo. Sebastião, está acontecendo alguma situação desconfortável, o cliente, é palavra. Quando você precisa de resposta, a principal forma que Deus fala com a gente é na palavra. Primeiro pilar, ela traz direção. Segundo pilar, ela define um padrão. Nem sempre você precisa da palavra trazendo uma direção para você. Você precisa conhecer o padrão. Por exemplo, você trabalha, você tem uma empresa e a tua empresa vai prestar serviço para o estado do Paraná. E aí a pessoa que está te contratando diz assim, olha, só que para você poder prestar esse serviço aqui, nós temos um padrão. E o nosso padrão é assim, eu te dou essa facilidade da licitação, mas você devolve 20% do contrato. Aí você diz assim, não, eu preciso orar antes. Você precisa orar? Fala para mim, precisa orar? Por que você não precisa orar? Eu vou consultar a direção de Deus. Você precisa consultar? Por que você não precisa? Porque a Bíblia tem um padrão: injustiça, falta de integridade. Quem está me entendendo, diga amém. Você é um homem casado, tem a mulher do Satanás lá na empresa que começou a te dar umas pedradas. Também tem uns homens do Satanás que ficam apedrejando também. E aí você leva a pedrada, fica meio atordoado, parece que encanta. E aí ela vem com a conversinha na sua cabeça, ele vem com a conversinha e fala assim, vamos orar. Ele é casado, você é casado, precisa orar? Nem que, né? Não precisa. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, que o adultério é um pecado que é passivo de morte no Velho Testamento. Então primeiro nós vamos encontrar, Orlando, uma direção. Segundo, nós vamos encontrar um padrão. A palavra tem esse papel. Segunda forma que Deus fala através das tribulações. E essa provavelmente, Rafael, é uma das formas que mais Deus tem falado com a igreja nos últimos dias. Não sei com você, mas se tem uma forma eficiente de ouvir a voz de Deus, Olívio, é na tempestade. É verdade ou não é?
Por que Deus precisa usar a tempestade? Porque provavelmente Ele está falando, Sara, falando, e a gente não está ouvindo. Deus está usando situações e não está ouvindo. Deus fala assim: vou ter que parar ele. Aí Ele sopra um vento. Quando o vento contrário se levanta, a gente para, opa, tem alguma coisa errada. Porque o sábio não é aquele que não enfrenta a tempestade. O sábio é aquele que quando enfrenta a tempestade, ele sabe onde ele vai colocar a sua casa, que é na rocha. Amém, queridos? Levantou uma tribulação, a primeira pergunta que o crente tem que fazer antes de qualquer situação, porque tem tempestades que é o inferno se levantando, tem tempestades que é a nossa desobediência, e tem tempestade que Deus está se revelando. Mas a primeira coisa, levantou uma tempestade, levantou uma tribulação, para e pergunta: Deus, é o Senhor que está querendo falar comigo? O que é? Filho começou a desencaminhar, está tendo problema com identidade? Para e fala: o que Deus quer falar comigo? Porque filho com problema, doença, problema emocional, problema de identidade, o problema é do pai. Desculpa falar isso. Principalmente se tiver menos de 12, 13 anos, o problema somos nós. Eu sei porque eu tenho filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Não está a situação, não está rebelde, não está brigando, não está confundindo as coisas. O problema, você não faz oração para libertar o menino, a menina, faz oração para libertar o pai. Eles estão denunciando a casa. Tem tribulação aí, o que Deus quer falar? Casamento está balançando, e é treta. Você fala uma coisa, ela entende outra. Você fala: não, vai desse jeito. Ela fala: é você. Ela já não entendeu. Fala: não, eu não estou xingando não, calma aí. Para que Satanás está levantando. E por que ele está levantando? Talvez porque Deus quer falar contigo sobre o seu casamento. Talvez tem gente aqui passando por tempestade hoje, para Deus poder fazer você sentar e ouvir a sua voz. Terceira forma que Deus fala, através do seu espírito. Quando você nasceu de novo, o teu espírito vivificou, e agora o Espírito de Deus está habitando em você. Quem diz um glória a Deus por isso? E agora o Espírito Santo, ele começa a falar com você. Aí que é o ponto que nós podemos confundir nossa alma com o Espírito Santo. Tem que discernir. Pastor, você sabe discernir quando é o Espírito, quando é a alma? Sim. Por quê? Porque na grande maioria das vezes que o Espírito Santo fala comigo, é aquilo que eu não quero fazer. Quando eu ouço o Espírito Santo, que é uma coisa que eu quero fazer, fala: opa, é pegadinha do malandro. Já fico imaginando o Serginho Malandro, falou: yeah, glu, glu, é pegadinha. Nossa, essa foi terrível, essa foi, vou até tomar uma água. Falei: a minha carne miserável está tentando me enganar. Sabe quando você para assim e fala: nossa, é Deus aqui. Por quê? Porque vai ser prazeroso. Fala: não é Deus não, é a bandida que está gritando aqui. A maioria das vezes, uma grande parte das situações que o Espírito Santo ministra aqui, ou é para os outros. Tem situações nele que Deus, o Espírito Santo fala comigo no outro. Eu falo: nossa, uau, hoje está assim. Eu falo: agora vamos falar comigo. Ele não fala. É com os outros, ou é uma coisa que eu não queria fazer. O Espírito Santo também é voz de Deus. Amém, queridos? Estou indo rápido. Uma outra forma que Deus fala também, através de sonhos. Nós vamos encontrar muitos episódios na Bíblia, Deus usando sonhos. Os mais tradicionais, Viviane, são os episódios de José do Egito, quando Deus fala com ele para que ele iria liderar a sua família. Quando Deus fala com o faraó que a terra viria seca. Foram através do quê? De sonhos. Porém, precisamos ter sabedoria. Nem todos os sonhos que você tem são de Deus. Nós vamos encontrar, para resumir, porque meu horário assim está estouradaço, e eu quero ser rápido aqui. Você vai encontrar pelo menos 3 tipos de sonhos. Os teus sonhos pessoais, a tua mente durante a noite descarregando, todo o excesso de informações através dos sonhos, para você acordar aliviado. Muitas vezes são os sonhos até por conta daquela pizza carregada de cheddar e pepperoni que você comeu no dia anterior. Existem sonhos que eles são malignos. Olha aí, o povo é rápido demais, né? Tem situações que os sonhos são malignos, que Deus até permite. Então você tem que aprender a discernir. Eu tive um sonho. Que tipo de sonho é? Sonho com animais. Quais são animais? Sapo, cobra, lobo, cachorro. Sonho que cachorro está perseguindo lobo. Isso fala de demônios. Sonho com serpente. Pode estar falando. Serpente não é traição, vão te trair não. Serpente é pecado oculto, escondido, imoralidade. Tem que entender isso. Começa a sonhar com parentes que já morreram. Começa a voltar muito nos sonhos. Você já passou o período do luto e está sonhando com esses parentes. São demônios de perseguição familiar.
Você tem que discernir, é o inferno tentando estabelecer ali, né, sua opressão através de sonhos. Você tem que ter esse discernimento. E tem os sonhos que vêm de Deus. Eu já falei isso aqui para vocês. Pastor, como que eu sei que é um sonho que vem de Deus? O sonho de Deus, no padrão bíblico, ele tem que ser pelo menos duas vezes. Duas vezes. José do Egito sonhou a primeira vez que os feixes de trigo dos seus irmãos se prostravam diante dele. Falou para o pai, falou para os irmãos, ninguém acreditou. Depois ele sonhou que as estrelas do céu, a lua e o sol se prostravam diante da estrela dele. Os dois sonhos diferentes, mas iguais. Quem está me entendendo, diga amém. Dois sonhos que diziam a mesma coisa. Depois nós encontramos Faraó. Tem o primeiro sonho: as 7 vacas gordas sendo engolidas pelas 7 vacas magras. Elza, levanta, toma um copo d'água, volta, dormir. Aí ele tem outro sonho: as espigas mirradas e secas se alimentando das espigas gordas. São diferentes, mas são iguais, sim ou não? Se você teve o mesmo sonho duas vezes, opa, Deus está falando. Eu preciso entender. É uma das formas que Deus fala no dom de revelação de palavras de conhecimento, inclusive. Eu já aconselhei pessoas, Léo, que ele sonhou, acordou e falou: Deus, esse sonho é espiritual? Porque quando você recebe um sonho que ele te incomoda, você precisa perguntar: Deus, é o Senhor mesmo? E ele perguntou: Deus, é o Senhor mesmo? Na noite seguinte ele voltou a dormir e viu o sonho. E ele continuou sonhando o sonho da noite anterior. Tipo Netflix, episódio 2. Na noite, não é que o cara voltou, foi para o banheiro e voltou a dormir, e o cérebro dele estava conectado no sonho. Ele, na noite seguinte, Brenda, voltou o sonho. E Deus ainda fez um resumo do capítulo anterior. Aí é Deus, sim ou não? Já vi isso e já vivi isso. Deus fala através de sonhos. Outra forma que Deus fala. Como Deus fala, pastor? Ele fala através de sonhos. Ele também fala através deixa eu achar aqui, de sinais. Quando Moisés estava no deserto pastando ovelhas, ele olhou um arbusto pegando fogo, uma sarça que queimava e não consumia. Quando Deus falou com Elias no Horebe, veio através de uma brisa. Então nós vamos ver Deus falando com pessoas através de sinais miraculosos, prodígios. Outra forma que nós vemos Deus falando nas escrituras sagradas, através de anjos. Deus usou anjo para falar com Maria. Deus usou um anjo para falar com José através de um sonho. Duas formas aqui. Nós vamos ver um anjo. Deus usa um sinal através da mula de Balaão e depois um anjo. Nós vamos ver Deus falando. E a última forma é quando Deus usa o profeta. Pastor, você crê no profeta? É claro que eu creio no profeta de Deus. Só que você precisa entender uma coisa quando Deus usa o profeta. Se Deus precisar levantar um profeta para falar com você, você não precisa ir atrás dele. Deus manda o profeta onde você está. Quem está entendendo, diga amém. Porque se você fica indo atrás de profeta, é como se você estivesse indo atrás da cigana. Vou lá na cigana para ela ler minha mão. Se Deus quer falar com você, primeiro Ele vai usar a palavra. Se Deus quer falar com você, Ele vai usar a palavra pregada no altar, que também é a palavra. Se Deus quer falar com você, Ele pode usar pessoas no seu dia a dia. É uma outra forma que não deu tempo de falar. Por exemplo, aquela serva de Naamã. Lembra de Naamã, o leproso? Aquela serva era profeta? Era profeta? Era jovenzinha, era profeta? Não era. Tinha o dom de revelação? Não. Mas quando o chefe dela, o senhor dela chegou leproso, ela falou: nossa, se o meu senhor fosse para Israel encontrar o profeta Eliseu, ele ia ser curado. Deus usou uma menina que não tinha dom nenhum. Às vezes Deus está usando pessoas comuns para falar com você e você não está ouvindo. Deus usa o motorista do Uber. Deus pode usar o colega de trabalho. Deus pode usar teu filho. Deus pode usar teu marido. Deus usou uma mula, por que Ele não pode usar teu marido? Não, brincadeira. Melhor não. Ô pastor, está de maldade, está de maldade. Os homens vão levantar e vão embora. Não, foi uma comparação desnecessária. Desculpa. E se Deus precisar usar um profeta, é porque talvez você está longe demais ou está tendo dificuldade demais para ouvi-lo. E se Deus levantar o profeta, Ele manda o profeta até você. Você não precisa ir atrás do profeta.